Olá pessoal, estamos aqui na TV Mundi, num programa onde o normal é ser diferente. E aqui no Enigmas, o normal é ser paranormal, não é, Cris? Com certeza, né, Kátia Gaia? Pois é. E falando de paranormalidade, hoje nós vamos ter assim uma parte cultural maravilhosa. Que ele veio para falar sobre um assunto, mas ele conhece muito sobre muitos assuntos, né? Não é verdade, Kátia Gaia? É verdade. Mas eu tenho um recadinho antes de apresentar esta pessoa maravilhosa, que é um querido nosso, né? Ah, é um amigão, né? Eu quero agradecer e gostaria de agradecer o apoio das lojas Segue Imagem, porque a Segue Imagem é a pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segue Imagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segueimagem.com.br. Você quer apresentar o nosso Com certeza, faço convidado? questão, porque ele é meu amigo, é um queridão, Edu Scarfon, jornalista, sacerdote Wicca, idealizador do Templo de Wicca, Eleusiana, Fases da Lua, estudioso de mitologia. É e hoje, verdade. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Cris? Uma honra tê-lo conosco, Edu. Um prazer Obrigada, imenso. Edu. Obrigada, Faces da Lua, por estarem aqui conosco. O Edu já é uma pessoa conhecidíssima no meio esotérico e hoje vai abordar um assunto fantástico, né, Kátia? Bem, eu vou aprender muito hoje. E qual que vai ser o assunto, Kátia Gaia? Mitologia grega. Eu adoro, é cultura pura. Tudo bem, Edu? Tudo bem? Fala um pouquinho sobre essa mitologia grega, os deuses gregos e como eles influenciam nossa humanidade até hoje. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite de vocês, é um Uma prazer honra, né? estar aqui com vocês, duas pessoas queridas. E a mitologia grega é algo que é muito forte na minha vida, né? Desde do início da adolescência, eu tive a oportunidade de conhecê-los, né, no colégio, como todo mundo escuta falar sobre a mitologia nas aulas de história, né, no comecinho. E daí eu fui estudando sobre eles, eu descobri a possibilidade de esses deuses existirem e irem além dos mitos, né? Não serem aquela coisa somente que a gente vê como personagens. A gente os encontra nos seriados aí do Hércules, da Xena, nos desenhos da Disney, e eu os via só como personagens. Então a descoberta deles dentro do paganismo foi algo maravilhoso. Você associou, então, o paganismo grego ao paganismo também? Exatamente. Eu passei a conhecer o paganismo, né? Daí dentro disso, deuses nórdicos, indianos, egípcios, e me deparei com o paganismo grego, que são os deuses da Grécia Antiga, né? E cultuá-los foi algo maravilhoso porque eu vi deuses diferentes do Deus que a gente estava acostumado dentro da atmosfera do cristianismo. Deuses que possuem um aspecto luz e sombra muito forte e muito parecido com nós humanos. Deuses que amam, né, que cuidam, protegem, mas que ao mesmo tempo também tem a sua ira, tem a sua fúria, algo muito parecido com a humanidade. Então eu pude ver que cultuar os deuses gregos é você cultuar a si mesmo, né, ao seu caráter humano. Sua luz e sua sombra. Que estão associados a diversos atributos humanos, né? Exatamente. É isso mesmo. E as energias da natureza também, né? Então, às vezes, algumas pessoas falam, como que eu vou cultuar Afrodite, né? Por mais que ela seja a deusa do amor, se eu não conheço, nunca ouvi falar, não faz parte da minha cultura. Mas eu costumo dizer que cultuar Afrodite é você cultuar a própria energia do amor, propriamente dito. As pessoas não conhecem com este nome, com o nome de Afrodite, mas conhecem o amor, né? Quando se fala em Deméter, cultuar a deusa da agricultura. Eu não conheço a deusa da agricultura, mas eu conheço a energia da terra, da fertilidade, da prosperidade. E isso é algo, né, que todos nós conhecemos, e por que não cultuar se a fertilidade é algo tão importante para todos nós? Com certeza. E vamos ressaltar, né, Kátia, que a Grécia, ela trouxe uma bagagem cultural para o nosso planeta imensa. Os grandes filósofos são gregos, né? Sim. Edu? Agora vamos falar um pouquinho, para o nosso internauta entender, um pouquinho de cada deus. Eu acho isso interessante. Dos principais, vamos lá. Então vamos começar de Zeus, né? Zeus, que é o deus dos deuses, então a gente não pode deixar de falar nele, né? Zeus, ele é o soberano do Olimpo, ele é quem coloca a ordem em tudo, né? Quando se fala dentro do panteão, ele é aquele que divide, né, o poder entre os outros deuses, e daí ele distribui para que Hades, né, cuide do submundo, que é o reino dos mortos, Poseidon cuide dos mares, né, tornando-se o deus das águas, e daí nós temos também as deusas, né? Na verdade, esses três deuses, Zeus, Hades e Poseidon, são os primeiros deuses, né? E depois nós temos as irmãs deles também, que é Deméter, a deusa da agricultura, Hera, a consorte de Zeus, né? A deusa do matrimônio, a deusa dos céus, e nós temos Hestia também, que é a deusa do lar,
da família, a protetora da família. E de todos esses deuses, né, desses 6 deuses, descendem os outros, né, que nós temos também Apolo, que é o deus do sol, Ártemis, que é a deusa das Amazonas, da floresta, Atena, que é a deusa da sabedoria, da independência feminina, né? Então nós temos visto aí mulheres conquistando, né, a independência, se destacando no trabalho, tirando aquele papel só de dona de casa, né, e de mãe. Temos muitas, né, que ainda se dedicam, né, somente ao lar e à família, mas muitas mulheres estão aí se sobressaindo na sociedade. E esse é o perfil da mulher Atena. E daí a gente vê também essa questão dos arquétipos, né? Os deuses, eles se tornaram tão importantes que adentraram até a atmosfera da psicologia. Então, olha só, hein? Né, é legal, porque nós vemos os arquétipos, a mulher que é Afrodite, a mulher Deméter, a mulher Atena. Então vamos falar um pouco disso, Kátia. Como é que é a personalidade de uma mulher? Fala um por um, Edu, para o nosso internauta vai adorar esse, né? Claro. Aí pode incluir também os deuses, né? Claro. Que com certeza tem o sexo masculino nos tanto um quanto o outro, né? Também, com certeza. Então, a mulher Atena é essa mulher que ela é independente, ela trabalha, dá um duro, né, para fazer as coisas acontecerem, estuda pra caramba e ela consegue o destaque, né, ali na sociedade através do raciocínio. É uma mulher que ela despreza um pouco mais o lado sentimental, o lado emocional e opta pela razão, pelo estudo, pela intelectualidade. Em contrapartida, a gente já tem a mulher Afrodite, que é o oposto disso. É aquela mulher que ama, que vive intensamente as emoções, os sentimentos. É uma mulher que ela precisa do amor. O amor para ela é mais importante do que a independência, o trabalho, o estudo. E daí nós temos a mulher Deméter. A mulher Deméter é a mãe protetora, né? Na mitologia de Deméter, ela protege a filha com unhas e dentes. Então Deméter é aquela que protege intensamente, que acolhe, né? Que está sempre voltada ali para os filhos. Em contrapartida, a mulher Ártemis é aquela mulher que ela é voltada para ela, né? Ela às vezes soa até como egoísta um pouco as posturas dela no dia a dia, porque ela faz aquilo que ela tem vontade, ela batalha, ela luta pelo que ela quer. E o interessante também é a mulher Perséfone. Essa é uma mulher mais introvertida, com aquele ar misterioso, né? À primeira instância, a gente não sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo, qual é a referência dela, o pensamento dela sobre as coisas ao redor. E ela é extremamente intuitiva. A intuição da mulher Perséfone é algo que não falha, né? Ela sentiu, ela pode confiar. Então esses são os arquétipos mais conhecidos, né? E daí nós temos dos deuses também, que é bem legal, porque o Zeus, por exemplo, que é o que a gente até comentou no começo da entrevista, Zeus ele é o deus dos deuses, então ele é o garanhão na mitologia também. Por mais que ele é casado, ele acaba se relacionando, né? A gente vê no mito, né, Cris? Ele acaba se relacionando também com outras mulheres, com outras deusas. Então ele é aquele perfil do homem que é próspero, né? E porque Zeus é um deus ligado à prosperidade e ele se sente ali um pouco garanhão, não importa que ele tenha a segurança dele no lar, na família, a esposa, mas ele acaba por vezes seduzindo outras pessoas só para ter o gostinho de ver aquele monte de gente ao redor. Pode tudo, na concepção dele pode tudo. Nós temos o homem Áries, né? O homem Áries, como Áries é o deus da guerra, é aquele homem mais agressivo, mais violento. Briga às vezes por brigar, não sabe nem por que está brigando, né? Não tem ali às vezes a noção do porquê que está conflitando, mas sente a necessidade do conflito o tempo todo, né? De guerrear, tudo é meio na grosseria, na ignorância, ele é meio rude também e ele gosta de viver grandes paixões, o homem Áries. Daí nós temos o homem Hades, como Hades é o deus do mundo dos mortos. O homem Hades ele é tímido, é introspecto, fechado, tem um olhar misterioso e não demonstra aquilo que está sentindo ou pensando com relação às coisas. O homem Hefesto é o deus do trabalho. Então o homem Hefesto ele está sempre trabalhando, voltado para o trabalho, ele não se prende tanto na questão do visual, de se cuidar, de se arrumar, né? Isso deixa para o homem Apolo, né? Apolo é muito voltado para a beleza, para a sedução, então é um deus voltado para a delicadeza das coisas. O homem Apolo ele é bem metrosexual, né? Voltado para a aparência. Agora o homem Hefesto não, é trabalho, trabalho, trabalho. Olha, que interessante. A maioria deles são muito alegres, né? Porque nós estivemos num dos seus rituais, onde realmente era um culto à alegria, à música, às artes. Mas assim, quando você faz um ritual, você coloca mesmo a alegria sempre em todos estes deuses? Eles são mesmo toda esta energia positiva?
São sim. Nem todos são incrivelmente alegres, né? Nós temos alegria principalmente presente em Afrodite, que é a deusa do riso, Dionísio, né, que é o deus do vinho, do êxtase, né, da felicidade. Então, nesses deuses, a gente consegue cultuá-los com bastante alegria. Mas alguns, quando a gente fala de um culto, por exemplo, para Hécate, que nós tivemos até ontem, né, no espaço, no templo, um culto à deusa Hécate, um esbá, que é o nosso ritual de lua cheia, e Hécate é uma deusa voltada para os mistérios. Então ela é a protetora dos bruxos, das bruxas, feiticeiros e feiticeiras. Então é uma deusa que a gente cultua sobre uma atmosfera de mistérios. Os cultos dela muitas vezes são regados a silêncio, a processos de introspecção. Então depende muito da divindade, mas muitos são extremamente felizes, né, e acabam transparecendo isso no culto. Olha, Kátia, infelizmente... Um intervalo, né? Intervalo, né? Mas assim, Edu Scarfon volta, gente, para falar o que esses deuses podem ajudar a nossa humanidade, a nossa vida no dia a dia. E você quer mandar o seu e-mail? enigmas@tvmundi.com.br. Já voltamos. Olá, pessoal, estamos novamente aqui no Enigmas, onde espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza. E falando em cultura, estamos aqui novamente com o Edu Scarfon. Edu, conta pra gente como esses deuses gregos podem ajudar a gente. Dá umas dicas pro nosso internauta sobre isso. Com certeza. Eles podem ajudar muito, porque fazem com que a gente se conecte com determinadas energias e muitas vezes é preciso essa conexão, né? Quando se fala, por exemplo, na deusa Deméter, Deméter é a deusa da fertilidade, né? Ela nos ajuda a gerar as coisas, a nutri-las, né? E fazer com que tudo possa prosperar. É a deusa da colheita, né? Ela traz pra gente essa capacidade de ter uma boa colheita, né? Farta e próspera. E o que acontece? Muitas vezes a gente acaba se esquecendo do nosso poder de nutrir as coisas na nossa vida, né? A gente deseja uma determinada coisa, luta para conseguir, e quando a gente consegue, a gente não consegue manter. Não consegue cuidar, não a consegue fertilidade nutrir. Aí também pode ser para gerar filhos? Pode ser também para gerar filhos. É a fertilidade num contexto geral, né? Tanto para gerar filhos, como gerar projetos, né? Que a gente, porventura, tenha. Então, quando você se conecta com esse arquétipo de Deméter, nós temos duas coisas acontecendo. Uma é no segmento espiritual, né? Que você tem a ajuda, né, da divindade, porque se a gente for parar para analisar um pouquinho, tem uma egrégora muito forte em cima de cada deus, de cada deusa. Sem dúvida. Porque são muitos anos que eles são cultuados, que veem eles como Afrodite, a deusa do amor, Apolo, deus dos oráculos, da verdade, da beleza. Então, muita gente cultuou durante muitos anos, criou-se uma egrégora em cima, e é claro que você tem uma intervenção espiritual quando você os cultua, clama por eles, pela ajuda deles, né? Então você tem esse advento espiritual. Agora, uma outra coisa é que você se sintonizou, por exemplo, com Deméter e você lembra, nossa, ela é a deusa da fertilidade, do nutrir, da colheita. Então, será que eu não estou precisando nutrir mais as coisas, né? E a gente para se policiar, né? Para ver que muitas vezes, na grande maioria das vezes, as coisas não estão acontecendo, não estão dando certo por nossa causa mesmo, né? Não existe uma outra pessoa, um culpado, ninguém é vítima, né? Então a gente para analisar, olha, eu acho que eu estou precisando cuidar mais das coisas, como a deusa da Deméter, da agricultura, cuida, nutre, eu preciso alimentar mais a minha fertilidade, é assim que eu vou ter uma colheita próspera e saudável. Então nós temos tanto a conexão com o arquétipo, que vai fazer com que as nossas posturas se modifiquem, como também a intervenção espiritual. Para os estudos, né, porque as pessoas prestam concursos, vestibulares, qual deus, a deusa associada? Aí nós temos Atena, com certeza. Olha só, hein? A deusa do estudo, da sabedoria, da intelectualidade, é ela que nos ajuda. E esses rituais, eles podem, as pessoas podem te procurar, pode ser individuais, em grupo, como seria? Pode sim. Nós temos o calendário do templo, né, que tem rituais acontecendo todos os meses, né, estão todos no nosso site, que é o facesdalua.com.br, e nós temos também os rituais que acontecem individualmente, né, os aconselhamentos, em que as pessoas vão no templo, né, e daí a gente passa para conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo, o que a pessoa
pessoa está vivenciando, indicar qual é o ritual melhor para que ela faça nesse momento de vida. Então acontece das duas formas, tanto coletivo como individualmente Olha também. que bacana, né, Cris, Kátia? você sabe que o Edu vai fazer uma viagem muito especial? É verdade, Edu? Vai Eu pra gostaria onde? que você convidasse, Boa. né, Convida o os nosso nossos internauta. internautas. Com certeza, estão todos convidados. É uma viagem a Salem que a gente vai fazer, Nossa. né? Salem é um lugar muito conhecido por conta da bruxaria. Aconteceu o episódio lá das bruxas de Salem também, né? Que fala da Inquisição. E lá é um lugar que atualmente tem muitas lojas de bruxaria. Tem uma Wiccan Village, que é uma vila de bruxos e bruxas. E muitos acontecimentos, né? Acontecem, tem em Salem, né? Quando se fala em bruxaria. E daí nós vamos para lá no dia 2 de novembro para poder estudar um pouco mais sobre a mitologia celta, que é muito falada lá também, sobre os rituais de bruxaria. Nossa, que maravilhoso, hein, Não Kátia? é? Vai ser bem Uma legal. Olha, eu belíssima acho que eu tô viagem. pensando em ir com o Edu pra Eu soube Salem. que o favor. Edu conseguiu, assim, algumas situações muito positivas. Então, tem algumas surpresas nessa viagem, Tem, né? com certeza, tem. Nós faremos um processo lá de fortalecimento do nosso poder interior, um elo com os espíritos daquela terra, para que ao voltarmos para cá, para o hemisfério sul, nós estejamos com o nosso poder aí mudado, alterado, de modo que a gente passe a sentir isso nos nossos rituais, encantamentos, para quem trabalha com a magia. Então a gente vai fazer um processo muito forte lá de conexão com os ancestrais de Salem. E quem quiser ir com você, Edu, qual o telefone que a pessoa tem que acessar? Então, a pessoa pode ligar na Raido, né, ou acessar o site www.raido.com.br, que lá tem todas as informações com relação à viagem, inclusive o telefone também. Edu, eu gostaria de saber se esses deuses têm alguma ligação com intraterrenos ou extraterrestres. Na sua opinião pessoal. Olha, na minha opinião, tem sim, porque eu acredito, né, a gente que segue a Wicca, né, que é a bruxaria moderna, nós acreditamos que tudo está ligado, né, que o meio interage, né, através de todos nós. Então eu acredito sim que as divindades têm ligações também com